pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje um vídeo especial sobre Project Online e Power BI. A Microsoft, nesse mês de setembro, disponibilizou uma nova atualização para o Power BI, que inclui agora algumas funcionalidades muito interessantes, algumas funcionalidades que há muito tempo são esperadas aí pela comunidade que usa o Power BI. Então eu vou procurar falar um pouquinho sobre essas funcionalidades e vou procurar falar um pouquinho sobre como elas podem afetar o nosso dia a dia, né, como construtores de relatórios, nós que precisamos construir relatórios para o Power BI, como é que essa funcionalidade pode nos ajudar aí dentro do nosso dia a dia, dentro da criação de relatórios nos níveis executivo, nos níveis gerenciais e etc. Então, a primeira funcionalidade que eu vou falar aqui é sobre a opção de fazer o drill through, né, que é o detalhamento da página. O que é isso? O que funciona? Como é que esse drill through vai funcionar aqui dentro do Power BI? Imagina que você tenha criado um relatório que seja um relatório do seu portfólio de projetos, que é o exemplo que eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho projetos por departamento, projetos por gerente, projetos por tipo, uma tabelinha com a lista de projetos, o gerente, percentual concluído, enfim, o número de projetos. Então, eu tenho uma primeira aba dentro do meu relatório que consolida todas as informações referentes ao meu portfólio de projetos. E aqui do lado eu tenho uma segunda aba que é o meu Status Report. Então, dentro do meu Status Report, eu quero saber, por exemplo, o status das tarefas, o nome das tarefas, a quantidade, o custo, o número de marcos, mas eu queria visualizar essas informações por projeto. Então, a partir do meu portfólio, eu gostaria de selecionar uma determinada informação, gostaria de focar em um determinado projeto, e quando eu clicar nesse projeto, ele filtrar as informações que estão aqui na aba Status Report. Então é uma coisa que a gente vem tentando fazer há muito tempo. Tem algumas saídas alternativas para conseguir chegar nesse resultado, né? Mas não era nenhuma das funcionalidades que eram utilizadas eram funcionalidades nativas. E a Microsoft agora nessa atualização do mês de setembro incluiu a possibilidade desse drill through, né? Que é o detalhamento dentro do Power BI. Então é um recurso muito bom, é um recurso que nós temos esperado aí há bastante tempo e eu vou mostrar para vocês como funciona porque é bem simples. Então aqui, como eu havia dito, né, a ideia é eu vou selecionar um determinado projeto e quando eu selecionar um determinado projeto, as informações vão ser filtradas não aqui nessa tabela, mas sim aqui no Status Report. Então, quando você fizer a atualização e trouxer os dados fizer a atualização do seu Power BI para o mês de setembro, com a atualização do mês de setembro, você vai ver que aqui dentro da sua relação de filtros nas páginas tem um novo filtro que é o Drill Through Filters, né? Em português vai ser o detalhamento, filtros de detalhamento. Então, o que eu posso fazer? Na página onde eu quero que os dados sejam filtrados, eu posso determinar qual é a informação que eu vou usar como referência para realizar o filtro. Então, por exemplo, aqui na tabela de portfólio, na aba de portfólio, eu vou querer clicar em um nome de um determinado projeto e ver os detalhes desse projeto aqui na minha aba de Status Report. Então, o que eu vou fazer? Na minha aba de Status Report, eu vou clicar em Projetos e vou pegar o nome do projeto e arrastar aqui para a área de Drill Through Filters. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu tenho a opção de formato aqui, né, o formato do shape, né, do item que eu quero trabalhar. Nesse momento, eu não vou trabalhar muito com isso, eu vou desconsiderar aqui, porque eu não quero trabalhar com isso. E um botão é criado aqui também dentro do meu relatório, que é um botão de voltar. Tá? Então, ele vai sempre navegar de volta para a página da onde nós partimos. Agora, olha só que interessante. A partir do momento que eu disponibilizei na página a guia de drill through, né? Eu coloquei aqui o nome do projeto. Quando eu voltar aqui para portfólio, olha só que legal que eu vou poder fazer. Imagina que eu esteja analisando aqui alguns projetos. Imagina que eu esteja analisando os projetos do Arthur Mamed, por exemplo. E quando eu estou analisando os projetos do Arthur Mamed, eu tenho aqui todos os projetos que ele está gerenciando. Então, ele está gerenciando evento no Microsoft Project, implantação do sistema de gerenciamento de projetos corporativo, treinamento RP, implantação do escritório de projetos, enfim. São vários projetos que o Arthur está gerenciando, né? No total são 6, mas imagina que eu queira dar um foco e saber informações detalhadas do projeto de implantação do escritório de projetos.
Então, eu quero saber como esse projeto está andando, como é que está o progresso geral do projeto, o que está acontecendo com esse projeto específico chamado implantação do escritório de projetos. Como lá na outra aba, na aba Status Report, eu já criei o meu filtro de detalhamento, eu vou poder clicar com o botão direito aqui na implantação do escritório de projetos, e aí eu tenho uma nova opção aqui chamada Drill Through, que é o meu detalhamento. Então, eu clico com o botão direito no nome do projeto que eu quero visualizar e vou aqui navegar para a página Status Report, que é onde o filtro foi aplicado. Quando eu clicar aqui na minha página Status Report, olha só que interessante, eu vou ter foco, o meu foco vai ser exclusivo aqui nesse projeto, implantação do escritório de projetos. Então, eu tenho aqui a visualização do portfólio e tenho aqui a visualização detalhada de um determinado projeto que eu escolhi lá do portfólio. Então, se eu for olhar para o projeto de implantação do escritório de projetos, ele está 20% concluído e aqui eu tenho o status das tarefas, né? Tarefas concluídas, tarefas em andamento, tarefas não iniciadas, quantidade de tarefas total, custo, trabalho, quantidade de marcos e aqui as tarefas desse projeto especificamente. Então, isso, para quem trabalha com Project Online e o Power BI e precisa oferecer relatórios nos níveis executivo, nos níveis gerencial, é um recurso excepcional, porque permite a interatividade, e aí eu posso olhar um nível mais acima, que é o portfólio, quero focar em um determinado projeto que está com algum problema, ou que eu queira ter mais informações, clico com o botão direito e navego até aquele projeto em um status report, por exemplo. Se eu voltar aqui para a minha página inicial, eu volto para a página portfólio, e aí eu consigo vir aqui e navegar para um outro projeto. Então, imagina que eu queira navegar para esse projeto de implantação do sistema de gerenciamento de projeto corporativo, que também está sendo gerenciado pelo Arthur. Se eu clicar com o botão direito dele, eu posso vir aqui em Drill Through, Status Report, e aí eu navego até esse projeto para saber como é que ele está andando. Então, é um recurso excepcional, é um recurso fabuloso que foi incluído agora na versão de setembro do Power BI. Se você não conhecia, se você ainda não sabia dessa informação, fique sabendo e corra lá para utilizar porque é muito legal. Um outro recurso que também foi incluído no Power BI agora na versão de setembro é um novo gráfico, né, uma nova visualização chamada Ribbon Chart. Tá? Então, esse Ribbon Chart ele permite que você visualize as informações dentro de uma linha de tempo. Então, olha só que interessante. Eu vou incluir esse Ribbon Chart aqui dentro da minha visualização, dentro da minha página. E aí eu tenho uma relação aqui em cima, que é a minha relação de atribuições. Tá? Então, eu trouxe dentro da minha query uma informação que vem da tabela Assignment Time Phased Dataset, que é as atribuições distribuídas no tempo. Né? Eu criei um campo personalizado aqui chamado ano e mês para agrupar o ano e o mês. Eu não quero ver essa informação separada, então eu trouxe aqui o ano e o mês. Eu posso clicar aqui em ano e mês. Opa, perdão. Eu posso selecionar essa nova visualização, que é o meu Ribbon Chart. Clico aqui em ano e mês. E depois eu posso clicar aqui, por exemplo, no Assignment Work, que é o trabalho, né? Que é a quantidade de trabalho atribuído nesse projeto especificamente. Então, eu posso ver que no mês de julho de 2017, eu tive aqui 8 horas de atribuições dentro desse projeto, implantação do sistema de gerenciamento. Depois eu tive 264 horas no mês de agosto, 217 horas no mês de setembro, 32 no mês de outubro. O que é interessante dessa view é você combinar o eixo, que tem as datas, com o valor, né, que você tem aqui de atribuições nesse caso, com uma legenda. Então, olha só que interessante. Eu trouxe aqui também, dentro das minhas queries, né, a informação dos recursos. Então, eu posso vir aqui nos recursos e inserir, por exemplo, o departamento do recurso. Todos os meus recursos, dentro desse ambiente que eu estou trabalhando, eles estão associados a um determinado departamento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o departamento do recurso e trazer ele para cá para a legenda. Quando eu trouxer ele para a legenda, olha que interessante essa visualização traz. Ela permite que a gente visualize as informações distribuídas no tempo, mas não como uma coluna e nem como uma linha. Na verdade, ela é uma combinação entre linhas e colunas. Então, dá para você ter uma ideia do tamanho
de distribuição, do tamanho da distribuição desses itens ao longo do tempo. Essa visualização é uma visualização muito legal quando a gente tem que analisar dados ao longo do tempo. Então aqui a gente consegue entender, por exemplo, que no mês de julho de 2017 eu só tive atribuições do PMO nesse projeto, de pessoas do PMO, e depois, no mês 8, né, a atribuição da equipe de TI foi maior do que a atribuição da equipe de PMO. Eu tive uma distribuição aqui, claro, TI, PMO, financeiro, marketing e negócio. Foi uma boa distribuição dentro do mês de agosto. E aí, quando a gente navegou para o mês de setembro, a equipe de TI caiu em relação ao PMO. Então, o PMO continuou se sobressaindo a equipe de TI no mês de setembro, como foi no mês de julho, por exemplo. Né? Isso aqui é muito, muito, muito legal. Essa é uma visualização excepcional que foi incluída agora no Power BI. Se eu voltar para cá para o meu drill through, né, eu posso analisar um projeto que tem um volume maior de horas, por exemplo. Imagina que esse projeto aqui, ó, implantação do escritório de projetos, que a gente tem 2.000 horas, né? E como a gente está falando de trabalho, de assignment, então eu posso clicar aqui com o botão direito e fazer o drill through para esse projeto, para a implantação do escritório de projetos. E aí a gente consegue ver a distribuição das horas ao longo do tempo. Então, deixa eu arrumar aqui essa visualização rapidinho. Eu vou colocar aqui um título para ela. E vou colocar trabalho, né? Ou atribuições. Vou colocar como atribuições barra trabalho, né? E vou colocar aqui o meu padrão, que é fonte branca e o título preto, por exemplo. E aqui a gente tem o campo departamento do recurso, mas eu vou renomear e vou colocar só como departamento. E aqui dentro das atribuições, eu vou chamar, em vez de assignment work, eu vou renomear esse cara para trabalho. E aí a gente tem uma visualização mais adequada. Então, olha só que interessante, né? Quando eu analiso essa visualização especificamente para esse projeto, implantação de escritório de projetos, a gente consegue visualizar as atribuições de trabalho e aí a gente percebe que durante a maioria do projeto, a equipe de TI foi a equipe que teve o maior número de atribuições, né? Se a gente for ver aqui, a gente consegue passar na equipe de TI e ver quantidade de horas nas quais membros da equipe de TI foram atribuídos para esse projeto. Então, no mês de agosto, no mês de setembro e no mês de outubro, a equipe de TI teve um maior volume de horas, seguido pela equipe de PMO. Aí, quando chegou no mês de novembro, inverteu, né? A equipe de PMO teve uma atribuição maior em relação à equipe de TI, mas no mês de dezembro voltou a equipe de TI a ter uma atribuição maior do que a equipe de PMO. Então, isso aqui é excepcional. Essa é uma visualização muito legal, uma visualização excepcional que foi incluída aí pela Microsoft. E aí, na medida que a gente analisar outros projetos, né, vamos analisar essa implantação do software ERP, por exemplo. Posso fazer o drill through para ele, e aí ele vai mostrar para a gente a distribuição das horas desse projeto, assim como a visualização segmentada aí que a gente tem dos filtros que foram aplicados através desse drill through. Tá? Então, muito, muito, muito bacana isso daqui, permite que a gente rapidamente analise informações. Então, a gente está navegando numa página, quero saber informações de um determinado projeto, rapidamente eu clico no projeto, faço o drill through, analiso as informações e aí, em combinação com essa nova visualização que foi incluída, que é a visualização chamada Ribbon Chart, a gente consegue gerar aí gráficos e visualizações dentro dos nossos relatórios que sejam muito bacanas, que sejam muito úteis e que podem apresentar, além da utilidade da informação, um visual muito bacana, muito agradável para quem está olhando aí, tá bom? Então, se você não tinha aí o Power BI Desktop com a atualização de setembro, vai lá, corre no site do Power BI, baixa, faça os seus testes, me diga aí se você está conseguindo fazer essas visualizações, me diga se você tem ideias para outras visualizações que talvez possam ser implementadas aqui através dessa combinação, né? Gostaria de saber aí o seu feedback, como é que você está trabalhando, o que você achou, como é que você está utilizando essas visualizações, essas combinações, todas as potencialidades do Power BI para criar os seus relatórios aí na sua empresa. Então eu vou ficar por aqui e vou aguardar aí
os seus comentários com relação ao que você achou do vídeo e ao que você achou dessas novas funcionalidades disponibilizadas pela Microsoft. Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais.